Uma semana em Portugal, praticamente um pouquinho mais de uma semana. E aí, qual que é de Portugal, hein, gente? Você que está aí no Brasil, você que está em qualquer lugar do mundo, quer vir a Portugal, o que fazer em Portugal? Como são os portugueses com relação aos brasileiros? A CEF, né? O Serviço de Estrangeiro de Fronteira, enfim, o Consulado Brasileiro, passamos por tudo isso nesses últimos dias e quero aqui passar para você a nossa experiência, né? Você que quer vir para cá, fica ligadinho nesse vídeo aqui. Dá uma moral, curte o vídeo aqui, bota aquela mãozinha positivo, se inscreve no nosso canal, vamos fazer vários vídeos aqui de acordo com o possível, porque como eu disse nessa última semana, você chega em Portugal, você que vem do Brasil, principalmente com visto, né? Importantíssimo vir com visto, ou visto de empreendedor, ou visto que é o D2, ou visto de aposentado, que é o D7, enfim, vir documentado para Portugal e não como turista, facilita muito sua vida. Nós que estamos documentados, enfim, tudo dentro da lei, estamos tendo muitas dificuldades, imagina quem vem sem, né? Bom, primeiro passo, gente, aluguel de apartamento, né? Aluguel do imóvel. Sem a sua morada aqui, você não consegue fazer praticamente nada. É através do seu contrato de arrendamento, né? Que é o nosso aluguel aí no Brasil, contrato de aluguel, nosso contrato de arrendamento, é que você consegue fazer tudo. É com esse contrato em que consta o seu nome, seu número de identificação fiscal, lógico, de quem tem o visto, é que você consegue ir até as finanças de Portugal, que você consegue ir nos lugares e fazer a documentação para você continuar tendo uma vida normal aqui em Portugal. E nessa primeira semana que a gente passou aqui, a gente está numa casa no Airbnb, que é essa que nós estamos gravando, e estamos atrás de apartamento. Graças a Deus, conseguimos um apartamento em uma cidade chamada Canelas. Uma cidade não, é uma freguesia dentro de Vila Nova de Gaia chamada Canelas. Essa cidade, essa freguesia, ela tem várias escolas, tem mercados, enfim. Aqui dentro de Vila Nova de Gaia, que é próximo ao Porto, 10 minutos de Porto, uma cidadezinha, atravessou o Rio Douro, já é Gaia, você tem tudo. Então às vezes não vale a pena você morar em Porto, no centro de Porto, nas freguesias próximas ali ao centro de Porto, porque tudo é muito absurdamente caro. Nós conseguimos um apartamento por 700 euros, mobilado com tudo, com aquecimento central, com todos os móveis, com frigorífico, que é a geladeira, com sistema de som, enfim, alarme completo, condomínio, menos água, gás e luz, óbvio, né? Por 700 euros, razoavelmente bom, considerando os valores que estão aqui. Se você for para Porto, centro de Porto, vai achar em torno de 800 a 900 euros. E aqui eles pedem 3 a 4 rendas, que são os valores que eles querem a garantia, né? São as 3, 4 rendas garantidas adiantadas. Então, se você vem para Portugal, a primeira coisa, garante esse dinheiro, guarda esse dinheiro, porque a primeira coisa que o senhorio aqui é o dono da casa que normalmente está te alugando. O senhorio aqui pede de 3 a 4 rendas garantidas. O que significa isso? Se você vai alugar um imóvel, o imóvel custa 700 euros, eles pedem em média 4 rendas. Então 7 vezes 4, 28, 2.800 euros ficam guardados na conta da imobiliária ou na conta do senhorio, enfim, para quando você sair do apartamento ou da casa que você alugou, eles vão fazer a conferência de todos os móveis, enfim, de tudo que tinha dentro da casa e devolvem o dinheiro no final do contrato. Contrato mínimo de Portugal, 1 ano. Neste contrato é fundamental e importante que conste o seu nome, o número da sua identificação fiscal, para que você consiga dar andamento nas suas coisas aqui em Portugal. Sem esse contrato de arrendamento, você não consegue praticamente nada. Então é fundamental você colocar o teu nome e o teu número de identidade fiscal e o teu passaporte neste contrato quando vieres fazer aqui. Existem várias imobiliárias, a gente conseguiu particular, que particular é bem mais fácil de negociar, você consegue ver o valor, fazer a visita com o próprio proprietário. Com a imobiliária tivemos algumas experiências, 1 ou 2, fomos muito bem atendidos, mas a imobiliária sempre tem um pouco mais de burocracia, essa é a verdade, né? E tivemos uma experiência ruim também, que foi, visitamos um apartamento em Paranhos, que é praticamente o centro do Porto ali, muito próximo do Estádio do Dragão, que é o estádio do Futebol Clube do Porto. Conversamos com o senhorio, né? Fechamos o negócio, falamos em valores, era todo mobilado também, com aquecimento central, muito bom apartamento. Chegamos, conversamos numa sexta-feira e de repente, puf,
sumiu o senhorio, né? Passou sábado, domingo, segunda, terça, não conseguimos mais falar com o proprietário do imóvel, ficamos desesperados aqui nessa última semana, porque não tínhamos com quem falar, não tínhamos o imóvel garantido, não tínhamos o contrato, fomos até as finanças, e a primeira coisa que as finanças é um escritório que fica dentro da loja do cidadão. Sabe o Ganha-Tempo de Cuiabá? Ou Ganha-Tempo, Poupa-Tempo em São Paulo? Enfim, é basicamente isso que existe aqui nos shoppings de Gaia, shoppings do Porto. Chama-se Loja do Cidadão. Lá você consegue fazer tudo. Trocar o nome da sua energia, trocar o nome da água, trocar o nome... Enfim, fazer todos os serviços dentro de um lugar só. E a gente foi até as finanças e as finanças indicaram para que o nosso nome tenha sido colocado no contrato. Então é muito importante para você que vem para Portugal colocar o seu nome no contrato de arrendamento. Sem esse contrato de arrendamento, praticamente nada anda. Você que vem com filho, meu caso, tenho 3 filhos, um de 6, um de 8 e um de 10 anos. Para você matricular seu filho numa escola, a escola de Portugal normalmente é pública. A maioria das escolas são públicas e maravilhosas, escolas incríveis, escolas excelentes, assim, um padrão assim, incrível, padrão de uma escola particular do Brasil e é pública. Mas para você matricular seu filho, existem alguns documentos que você precisa, né, óbvio. E você que está vindo para Portugal deve estar vendo esse vídeo, já viu vários outros vídeos sobre o seguro PB4 que você faz no Brasil. Se você não sabe, pode procurar no Google, seguro PB4. Não venha a Portugal sem o seguro PB4, senão você não tem o seu número de utente, mas isso é um outro assunto. Você vai conseguir tirar o seu NIF, que é o número de identificação fiscal, com o contrato de arrendamento. Essa primeira semana foi bem conturbada, foi o que eu disse. Tínhamos fechado com o senhorio, ele sumiu, eu não sei porquê, isso pode acontecer, ora pois, não imite os gajos, né? Primeira coisa na vida de Portugal, jamais imite os gajos, que eles não gostam que imitem eles. Mas eu estou imitando, né? Por que não? Porque sim, por que não? Também não sei, enfim. Então, resumindo, contrato de aluguel, contrato de arrendamento que eles chamam aqui, fundamental. Sem ele, praticamente, as coisas não funcionam aqui em Portugal para nada. Número de identificação fiscal, seguridade social para o trabalho, isso é um outro assunto para depois. Primeira semana que a gente tem, que a gente pode falar, por exemplo, sobre o trânsito. Cara, o trânsito aqui, se a tua cidade aí, que tem aqueles amarelinhos, marronzinhos, que multam e tal, cara, a sua cidade é uma maravilha. A sua cidade tem uma paz no trânsito, uma tranquilidade. O trânsito de Portugal é a maior loucura. A gente alugou um carro aqui, estamos com o carro alugado. Os primeiros 15 dias é impossível andar com transporte público, você não tem conhecimento, não sabe, apesar de funcionar muito bem o transporte público aqui. Você percebe que as pessoas vão a qualquer lugar de Porto e Vila Nova de Gaia com transporte público, mas a gente acabou de chegar, não conhece, estamos andando com um carro alugado. E é loucura esse trânsito aqui de Portugal. A gente acostumado com o Brasil, não sei se a gente acostumou, se a gente aprendeu a dirigir bem no Brasil, mas o trânsito de Portugal é maluco, Buzina, luz alta, querem passar por cima de você, é muito doido o trânsito daqui. A locadora que você for procurar, procure colocar com seguro, porque aqui os acidentes são normais, principalmente nos horários de pico, entre 7 e 9 da manhã, e 17 e 19 horas, praticamente igual ao Brasil, muitos acidentes acontecem aqui, então... fica esperto, tá? O trânsito aqui é loucura. Os portugueses são maravilhosos. Sim, existem alguns portugueses que estão um pouco mais brabos, vamos dizer assim. Tem uns portugueses aqui que são meio nervosos, né, bicho? Você chega para conversar, não estão muito afim, não. E não sei se é porque tem muito brasileiro, que inclusive hoje, não vou falar o dia, mas hoje, estivemos no consulado brasileiro, estava completamente lotado. O número de brasileiros que vem a Portugal é absurdamente grande. E a gente hoje, pelo consulado, conseguiu perceber a quantidade de brasileiro que tem em Portugal. É muita gente. E os portugueses, não sei se com essa quantidade de brasileiros estão meio assim, mas a maioria é gente boa, a maioria é muito legal. A pessoa que nos alugou, que nos arrendou esta casa aqui pelo Airbnb é maravilhosa. As pessoas com quem a gente teve contato e um pouquinho mais, pra gente conversar um pouco mais, são queridas, maravilhosas. As pessoas aqui, sim, recebem muito bem a gente. Claro que com exceções existem foi o que eu disse, tem uns que são super chatos e tem muita dificuldade de conversar com a gente e ter um pouco de pé atrás. Então existe assim esse negócio de um pouquinho de pé atrás com o brasileiro e tem sim um pouquinho, mas muito pouco.
em relação ao que eu tinha ouvido falar aí, que português não gosta de brasileiro. Mentira, os portugueses recepcionam muito bem a gente. Claro que você também tem que ser educado e conversar com eles, mas eles são muito certos, muito honestos. Primeira coisa que você deve fazer aqui, procurar um alojamento, um apartamento, um local para arrendar. E colocar todos os dados nesse contrato de arrendamento. Seu nome, seu número de identidade fiscal, o seu passaporte e o passaporte de todos os seus familiares, o seu agrupamento familiar, seu marido, sua esposa, seus filhos, quem vier morar com você. Lembrando que dentro do agrupamento familiar, você pode colocar até menores de 18 anos e o seu marido ou sua esposa com contrato, com a certidão de casamento. Mas isso é outra coisa que a gente pode levar mais meia hora falando sobre isso, que é a questão dos documentos que você traz do Brasil, histórico escolar do seu filho, a certidão de casamento. Nenhum documento que você tem aí no Brasil vale em Portugal sem o apostilamento de Haia. Então você tem que pegar esses documentos, a certidão de nascimento dos seus filhos, a certidão de casamento, esses documentos todos têm que ser apostilados. Mas o que é apostilamento? Isso já é um outro assunto que a gente pode ficar mais 20 minutos, meia hora falando. Chegando em Portugal, primeira coisa, contrato de arrendamento. É com este contrato de arrendamento que você vai conseguir dar andamento nas outras coisas. Então, procure um local para você morar. Mas, Fábio, eu não tenho NIF, número de identificação fiscal. Muito difícil você conseguir um contrato de arrendamento sem o número de identificação fiscal. Como você faz o número de identificação fiscal, o NIF? Como é que a gente faz isso? Muito simples. Você tem que ter o visto. Ou se você estiver vindo como turista, você tem que ter um trabalho ou um contrato de trabalho para ter o NIF. Muita gente falou para mim assim, Fábio, mas eu vou até a loja do cidadão e faço o número de identificação fiscal em 10 ou 15 minutos. Aí você vai ter que ter um representante fiscal aqui em Portugal. Um amigo, ou alguém, ou algum português, ou algum brasileiro que já tenha autorização de residência para conseguir o número de identificação fiscal. Pesquise bastante sobre isso antes de vir a Portugal. Não venha na loucura, não venha, eu vou sair daqui, vou para Portugal sem um mínimo de pesquisa. Olha, você vai ter muita dificuldade. Nós temos todos os documentos, fizemos um ano de pesquisas, local de morar, valores, e ainda assim temos muitas dificuldades. Então você que está vindo do Brasil, faça muita pesquisa antes de vir, porque é muito complicado sem os documentos necessários. Bom, gente, o outro vídeo eu fiz muito longo, né? O outro vídeo, a galera falou, vídeo longo pra caramba, e a gente tem muito o que falar, né? Mas assim, dentro do limite do que a gente pode gravar, porque estamos nessa correria de documentação, trocar a carta portuguesa, porque a sua habilitação só vale por 180 dias, temos que trocar pela carta portuguesa de habilitação aqui, enfim, e vários outros assuntos, a questão de documentação da questão do apartamento, número de identificação fiscal, enfim, uma série de coisas. E essas 2 primeiras semanas são loucura. Você passa o dia inteiro correndo e tudo demora muito, tudo leva muito tempo. E se você quiser saber algum assunto específico, Fábio, eu gostei daquilo que você falou, ou sobre aquele assunto que você acabou de tocar, eu gostaria de saber mais. Pode mandar aí nos comentários, comenta, fala sobre isso, que eu tenho o maior prazer em responder, em ajudar você que quer vir para Portugal. Nós aqui estamos, só para finalizar o vídeo, nós colocamos uma empresa de transporte, que é uma empresa que pode operar pela TVDE, é um assunto muito extenso e muito longo, porque agora aqui em Portugal existe a nova lei da Uber, então você que quer vir para cá e quer fazer Uber, aqui não é igual ao Brasil, que você chega, manda 2 ou 3 documentos, e abre o aplicativo e vai trabalhar. Não, aqui você tem que ter uma empresa aberta, o motorista tem que ser cadastrado, tem antecedente criminal, tem uma série de fatores, e nós fizemos tudo isso. E em breve eu vou fazer um vídeo falando sobre a TVDE, que é o transporte de veículos descaracterizado. É uma nova lei de Portugal de novembro agora de 2018 e que mudou toda a regulamentação da Uber. Então fica esperto que em breve falaremos sobre esse vídeo. Mas enfim, essa primeira semana era só para falar basicamente isso, algumas dicas. Às vezes a gente faz um vídeo um pouco longo, fala demais. A gente tem um pré-roteiro aqui, mas a gente gosta de falar e gosta de ajudar bastante. E às vezes a gente fala um pouquinho mais, mas enfim, os vídeos ficam longos, mas bem explicativos. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar no nosso e-mail, no meu e-mail, nosso não, né? Porque o meu e-mail eu posso responder. Manda nos comentários aí do YouTube. Enfim, fique à vontade para tirar as suas dúvidas. O que eu puder ajudar, vou ajudar, porque fui muito ajudado também
por muitos brasileiros amigos que estão aqui em Portugal. É isso aí, daqui a pouco, em breve, sei lá, semana que vem, acho que talvez na semana que vem e na outra, produziremos vídeos com mais qualidade, com mais produção, temos várias outras câmeras, a gente pode fazer câmeras na beira do mar, enfim, a gente está fazendo assim o que pode para ajudar você que está vindo para Portugal. Em breve teremos vídeos bem melhores, pode ter certeza disso. Beleza? É nóis, se inscreve aí, dá uma curtida se você gostou.